Olá, paz, igreja. Tudo bom com você? Você dentro de casa que está nessa confinado, mas que a palavra de Deus ainda permanece viva, que pode falar ao teu coração e a palavra de Deus pode te confortar nesse momento. Então eu queria trazer uma palavra nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada. Eu queria trazer essa palavra para que você pudesse se alicerçar na palavra dele, se alicerçar no Senhor. Vamos ouvi-la? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar, buscando ao Senhor para que Ele possa estar nos abençoando. Pai, nós queremos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, Senhor Deus. Precisamos de Ti para podermos executarmos tudo aquilo que tem acontecido em nossas vidas, executarmos tudo isso que tem acontecido no mundo, Pai. Então pedimos que a Tua palavra, Senhor Deus, venha agora nos auxiliar, venha trazer, Senhor Deus, uma sustentação, Senhor Deus, e venha, Senhor Deus, nos botar no caminho correto. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, igreja. Que bom estar de novo com vocês. Eu estava pensando esses dias sobre algumas situações sobre nossas vidas e a gente, nesse período, a gente não pode sair, né? Tem que evitar sair, evitar ter contato com outras pessoas. E eu comecei a imaginar o quanto que é bom a gente poder estar andando com outras pessoas, né? É o desejo da maioria das pessoas hoje, é andar com outras pessoas, é estar junto com outras pessoas, é caminhar talvez pelas ruas, talvez em algum local, estar dentro das igrejas, né, nos cinemas e outros locais, porque nós fomos nascidos para poder caminhar com outras pessoas, para poder estar juntos. E eu comecei a imaginar sobre como é que anda nosso relacionamento, nossa vida ao andar com Deus. Né? O que é andar com Deus? O que seria isso para mim e para você? Né? O andar, a gente até tem uma frase que diz que diga com quem andas que eu direi quem és, né? Você se identifica com quem você anda. Tem pessoas que gostariam de andar com Deus, mas não sabem como se chegar até Ele. E eu comecei a buscar dentro da palavra de Deus esses chamados excepcionais, né? São pessoas que estão fora daquele normal que consegue caminhar e andar com Deus. E identificamos dentro da palavra de Deus algumas pessoas que vão, na realidade, um pouquinho além, né? Porque elas foram reconhecidas por outros ou pelo próprio Deus que andam com Deus. E o que justifica, o que uma pessoa precisa fazer para andar com Deus? Fora Adão, que Adão foi aquele que caminhava com o Senhor, que passeava, a palavra nos diz que ele passeava toda manhã, né? Toda tarde, melhor dizendo. Adão passeava com o Senhor pelo jardim, né? E devia ser uma caminhada gostosíssima. Adão teve esse privilégio e desperdiça esse privilégio e, em detrimento desse privilégio, ele encontra o pecado e deu no que deu, e agora nós sabemos o que aconteceu. A partir daí, o desejo de todo mundo agora é voltar a ter esse relacionamento. E o desejo de Deus é que se volte a esse relacionamento. E eu não sei se você quer esse relacionamento de andar com Ele. Porque às vezes nós falamos da boca para fora, né? Falamos de um momento em que é algo que todo mundo gostaria de ter. Andar com Deus é bom. Você gostaria de andar com Deus? Você gostaria de caminhar? E nós começamos a identificar, dentro da palavra do Senhor, algumas pessoas que andaram com o Senhor. E eu quero tentar encontrar de que forma que elas foram identificadas como um caminhador, um andante, alguém que caminha com Deus, um Forrest Gump, que está caminhando com Deus, correndo junto com Deus, estando junto com Ele. E eu queria identificar algumas pessoas fora Adão, que nos causou muitos males, mas nós queria identificar, por exemplo, o Enoque.
A palavra de Deus nos diz, lá em Gênesis 5, 24, Enoque andou com Deus e não apareceu mais, portanto Deus o tomou. Enoque foi um desses que andou com o Senhor ao ponto de o Senhor o levá-lo para a glória sem que ele experimentasse a morte. Olha só que maravilha, né? Então, esse que para uns a morte é perda, mas para Deus não é perda, para Deus é levar para si, levar para ele, né? Enoque morreu até novo, né? Para a época, Enoque morreu na flor da juventude com 368 anos, se não me engano, alguma coisa assim. Novinho em folha. Era um jovem, né? E também podemos identificar também Noé. Noé foi bisneto de Enoque. Noé também foi aquele que andou com Deus. Em Gênesis 6, 9, diz assim, 8 e 9, diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E o 9 diz, Noé andava com Deus. Podemos ver também a vida de Abraão. Abraão é um cara que chegou ao ponto de andar com Deus, ao ponto de Deus não omitir nada dele. Gênesis 18, 17. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Moisés também foi um outro ousado. Moisés, inclusive, era ousado até demais, né? Moisés é o cara que chamou a atenção de Deus. Eu acho que se Moisés encontrasse Deus face a face, talvez o pedido dele tenha sido isso, para botar o dedo na cara de Deus e afrontar Deus, e falar algumas verdades para ele, né? Mas Moisés foi esse. Moisés era um cara que chamava a atenção de Deus. Olha só, o texto é um pouquinho longo, mas lá em Êxodo 32, 11 e 14, olha só. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, por que se acende a tua ira contra este povo que tiraste da terra do Egito, com grande força e com grande forte mão? Porque o que hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou e para matá-los nos montes e para destruir na face da terra? Tornar-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo jurastes e lhes disseste, multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera e que havia de fazer seu povo. Olha só, o caboclo quase que botou o dedo na cara de Deus e falou assim, você lembra que o Senhor fez uma promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó, e agora o Senhor está querendo sair fora? Olha, o que vão falar do Senhor? Né? O que vão falar do Senhor? E Deus vai ouvir Abraão. Um outro cara também que nós podemos ver na palavra de Deus, que esse é o último que nós vamos ver, Davi, né? Davi foi escolhido rei de Israel, né? E ele tinha um coração totalmente voltado para Deus. Lá em Atos 13, 22 diz assim, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executa toda a minha vontade. O que nós podemos aprender com essa leva de gente, com esses caras todinho, que pode nos levar a andar com Deus, a ter certeza de que estamos caminhando com Deus? Porque na nossa busca, nessa nossa intenção de às vezes andar, nós acabamos andando em caminhos tortuosos, caminhos errados, que não condizem com Deus, porque nós criamos um Deus que vai ser feito à nossa imagem e semelhança. Nós queremos um Deus que vai ser um boneco de que nós é que vamos ditar as regras ou as normas de como ele deve andar conosco. Enquanto nós sabemos que não é por aí. E aí, identificando aqui essa forma, esse jeito de caminhar com Deus, eu queria trazer no dia de hoje uma palavra para que nós pudéssemos começar a ajustar, a entrar nessa engrenagem, a ser fortificados de como nós devemos nos portar para poder andarmos com Deus, com olhos em cima desses personagens que nós falamos aqui. O primeiro ponto que nós entendemos de um homem, de uma pessoa que anda com Deus,
de alguém que está aliançado com ele, de alguém que está caminhando com ele, é aquele igual, entendo eu, a Enoque e igual a Noé, que eram pessoas, eles são pessoas incomuns em meio aos comuns. Ser incomum em meio a comuns. Tanto Enoque como seu bisneto Noé, eles viveram nesse mundo, esse mundo de pecado e rebeldia. Eu imagino que devia ser terrível. Alguns dizem que era parecido com os dias de hoje, onde o pecado estava abundante. A lei ainda não existia, né? Deus não tinha dado a lei ainda ao seu povo. E como não tem lei, então as pessoas podiam fazer de qualquer forma. Porque não existia lei que se colocasse alguém num caminho, de uma forma correta de fazer, de como fazer. Então, como é que esses homens fizeram algo que agradasse a Deus? Se não existia uma lei, se não existia uma palavra. A porção, na época, era dada para algumas pessoas, e era algo muito sensitivo, né? Com o passar do tempo, com a vinda de Jesus, quando rasga seu véu, as coisas se transformam, se mudam-se. Nós temos um acesso direto a Deus. Mas na época, as coisas eram tudo através, todo contato com Deus era através de ou a palavra, Deus aparecia através da figura de alguém, de um anjo, Deus trazia um recado através de um profeta, ele sempre se apresentava dessa forma. Né? E esses homens aqui agora experimentam o que? Ter um caminhar com Deus que agrada a Deus, mas de uma forma de que não foi revelado a ele. Noé foi alguém que recebeu de Deus, a presença de Deus, para dizer a ele o que ele deveria fazer, que vai construir a arca, vai fazer aquilo e tal, virão tantos animais e tal. E Noé recebeu isso. Mas quando ele recebeu, ele já andava com Deus. E porque andava com Deus, ele recebeu essa incumbência de estar construindo a arca, né? A pergunta é, você anda com Deus? Você tem andado com Ele? Assim como esses homens? O que esses homens faziam? E o que nós fazemos? Ser comum em meio a um grupo de pessoas comuns é muito fácil. Ser incomum a um grupo de comuns é que talvez se torne difícil. É o momento que nós somos esculachados, nós somos chamados ridicularizados. Então, a primeira atitude nossa ao deparar com esse cenário que o mundo tem vivido é ser igual a ele. Vai dizer que você não tem pensado e você não compactua com algumas coisas que a palavra nos diz que é pecado, que a palavra nos ensina, que o Espírito Santo nos leva a entender que é pecado, mas nós temos a nossa opinião, e na nossa opinião aquilo não é pecado, não tem problema nenhum. Nós estamos convivendo, irmãos, num mundo que está indo cada vez mais para uma situação de descrédito, de desconfiança. Não há mais confiança em ninguém, não se confia mais em nada. Dia após dia nós vemos pessoas que deveriam dar exemplos, pastores que deveriam dar exemplos, estão se afundando em pecados hediondos. Nós estamos vendo pessoas que deveriam ser guardiãs da lei, na realidade usando a lei para benefício próprio. Nós estamos vivendo numa época em que ser bom e ser autêntico é uma coisa ruim. O esperto é aquele que carrega, que leva, que retira do outro, que toma do outro aquilo que não lhe pertence. Esse é o esperto. Nós estamos vivendo uma época que é vantagem deixar os outros, olhar para as outras pessoas e vê-las se perderem no mundo, enquanto eu permaneço em crescimento. Nós estamos vivendo uma época em que os homens estão se amando mais a si e não estão um pouco ligando para o que acontece com as outras pessoas. Não há nada que as faça ajudar outras pessoas. E aí a igreja que está nesse mundo
começa a usar um discurso de que é seguidor, um discurso de que tem amor, um discurso de fidelidade a Deus, ou um discurso de fidelidade, mas não consegue ser fiel a nada. Não consegue fazer nada do que a palavra nos ensina, porque ele pensa que é fiel, e não é. É apenas um discurso. As suas atitudes não correspondem aos fatos, já diz de uma determinada música. As atitudes feitas não correspondem àquilo que fala, àquilo que prega, àquilo que deveria viver. Enquanto nós identificamos muito bonito alguns textos bíblicos, né? Alguns textos da passagem, Jesus veio, morreu, Jesus trouxe palavras lindas sobre nossas vidas, e só se tornam lindas, poéticas, filosóficas, mas nada que nos altere nossas vidas, porque nós não deixamos. Olhamos para a palavra de Deus e temos um discurso, baixamos a cabeça, baixamos de ser verdade, de ser maravilhoso, mas na hora de praticarmos, na hora de vivermos o Evangelho, fazemos tudo ao contrário. Aí já não batemos mais a cabeça. Romanos 12:2, ele diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nós nos devemos transformar pela renovação do nosso entendimento. Se nós não devemos nos conformar com o mundo, é porque existe um mundo que, na realidade, é comum para todo aquele que faz de maldade. Dia após dia nós estamos vendo nossas redes sociais, nós estamos vendo pela lei que estão sendo criadas a instauração do pecado, a instauração daquilo que Deus abomina e sendo colocado como algo comum a todo mundo, algo necessário a todo mundo. E nós estamos, junto com isso, estamos visualizando irmãos cristãos que estão rasgando praticamente a Bíblia e estão apoiando tudo isso. Porque, na realidade, o cenário nos diz isso. Vamos mudar um pouco a Bíblia aqui, vamos mudar esse entendimento desse versículo. Se eu trocar essa letra por essa aqui, ele vai dizer alguma outra coisa. É o que estamos fazendo, é o que alguns têm feito. Estão tentando mudar a Bíblia, aquilo que dizia até um pouco atrás, hoje ela começa a dizer alguma coisa diferente. Aí começam a surgir algumas Bíblias, né, para defender seus interesses. Então vamos trocar algumas coisas aqui nessa palavra, vamos botar esse versículo aqui, vamos mudar esse entendimento para que agora sim eu possa aceitar o pecado como algo santo, como algo que Deus não tem nada de se envergonhar de mim. É desse jeito. É desse jeito. Nós estamos vivendo um mundo de destruição. É isso que tem acontecido conosco. Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas estão cometendo seus pecados e estão querendo trazer o reforço e trazer o apoio bíblico para aquilo que cometem. Não estou cometendo nada de errado, porque a Bíblia me dá respaldo, né? Desculpa, irmãos. No texto de Romanos, no texto que nós lemos, né, Paulo nos mostra isso, que há um contraste entre a palavra conformar e reformar. E não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos. Né? Então, você não deve se conformar, mas você deve se renovar a palavra. Então, a mente conformada é uma mente obscurecida pela filosofia do mundo que nós temos vivido. O conformismo nos faz aprovar e praticar ações do mundo, né? E nós começamos a pensar que tudo isso é verdadeiro, tudo isso é certo. Amém? E um exemplo de homem temente a Deus, que não se conformou com esse mundo, nós podemos identificar na Bíblia, é Daniel. Daniel foi radical, né? Lá no capítulo 1 de Daniel, o rei Nabucodonosor, ele estava à procura dos melhores homens, né, para servirem, né, na sua corte, né? E Daniel, assim como os seus amigos, eles foram escolhidos. Olha o que diz Daniel 1-8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Primeiro Daniel fez o quê? Ele resolveu firmemente não se contaminar.
talvez falte em nós algo nesse sentido. Porque como Daniel, quando ele foi levado cativo, embora alguns de nós não veríamos isso como um cativeiro. Olha que benção de Deus, olha só, meu povo foi todo destruído, minha cultura foi toda destruída, né? E agora eu estou num outro país, num outro povo, com uma nova religião, mas Deus me honrou aqui e eu estou aqui numa posição melhor. Essa é uma visão que se tem. Mas Daniel, mesmo indo para lá, ele permanece firme e resolve o quê? Não se contaminar. Ele resolve não ser participante daquele novo mundo, daquele novo local que seria tudo comum, deveria ser para ele agora, ele não queria ser comum como aqueles. Ele permaneceu firme. A comida e a bebida que provavelmente eram oferecidas a deuses e outras coisas demais, talvez, ele estava dizendo que ele não compactuava. O Enoque e Noé não se contaminaram com quem estava à sua volta da mesma forma. Eles andaram com Deus exatamente porque, mesmo em meio àquelas desastre da sociedade que existia, eles resolveram não andar e não compactuar com aquilo. Irmãos, e nós estamos vivendo hoje, talvez, seja o pior da nossa geração, das gerações. Nós estamos vivendo uma gerações terríveis. Nós estamos vivendo uma geração em que muito fraca, uma geração que não tem vida com Deus, não busca ter essa vida com Deus, não querem buscar a Deus. Analisa o seu dia. No seu dia, aonde que Deus se encontrou? Eu não estou falando de um momento que você tirou para ler a palavra, que um momento que você tirou para ler, orar. Não, isso é natural, isso aí realmente tem que acontecer. Mas eu quero dizer, no seu dia a dia, no dia de hoje, o que aconteceu com você? Aonde Deus agiu em você? Aonde você conseguiu ser atropelado pelo pecado? Quantas coisas aconteceram no dia de hoje que você poderia ter sido uma testemunha, poderia ter dado um relato de ser um cristão, e, no entanto, você deu um relato de pecado. Nós estamos vivendo uma geração fraca. Nós estamos vivendo uma geração muito ignorante. Ignorância no sentido de não conhecer a palavra. Ignorância porque, quando depararmos com alguma coisa, nós os fazemos porque achamos que aquilo é natural. Ou porque nós buscamos perguntas, ou melhor, respostas de perguntas que a própria palavra nos leva a essas respostas. Nós vivemos também uma geração de cegos espiritualmente. Não conhecem, não têm visão da Bíblia, querem ter a visão da Bíblia através do mundo. Querem ter uma visão bíblica através daquilo que lhes cerca. Essa é uma geração mimada, né? Não aceita mais repreensão. Repreende. Se você for repreendido, a primeira coisa que você vai fazer vai ser querer se ausentar. Não aceita repreensão dentro de casa. Se é repreendido dentro de casa, quer sair de casa. Não aceita repreensão no emprego, vai sair do emprego. Não aceita isso porque fez coisas, a maioria das vezes é repreendido porque fez algo que vai contra os princípios. Não aceita repreensão dentro da igreja, dentro da palavra. Então é como se Deus precisasse muito de mim. É como se Deus precisasse muito de você. Então, já que eu estou sendo repreendido por isso, então eu vou embora. Eu não quero mais saber desse Deus. Deus precisa muito de você. É esse o pensamento que você tem, talvez. É uma geração incrédula. Não acredita, não crê mais nos milagres. Creem nas coisas que acontecem, mas que acaba encontrando justificativa para tudo. Nós temos uma geração insubmissa. Não existe autoridade. Rancorosa. Olha o que Mateus, capítulo 5, 43, 44.
Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Na realidade, o que nós temos é uma geração rancorosa, que não consegue perdoar ninguém, não consegue amar ninguém. Qualquer palavra afeta, qualquer palavra destrói, e não consegue liberar perdão sobre a vida de ninguém. Eu quero que ele morra, eu quero que ele acabe. Nós vivemos uma geração impura, uma geração que está envolvida com o pecado e agindo que no seu dia a dia, sabendo que isso é pecado e ainda os cometendo, porque sabe que Deus vai lhe perdoar se ele fizer algo, se ele prontamente orar ao Senhor. Irmãos, o que nós vivemos é que numa época em que a igreja quer andar com o Senhor, mas não quer ser diferente daqueles que estão no mundo, que não ousam pensar diferente, que não ousam ensinar o diferente, que não ousam praticar o diferente daquilo que o mundo pratica. Porque se eu fizer isso, eu envolvido no mundo, eu envolvido junto com esses homens e mulheres, eu envolvido, eu não terei voz, eu não serei, vamos dizer assim, eu não serei aceito pelo mundo. O que nós entendemos, irmãos, é que tanto Enoque quanto Noé viveram numa época em que todos havia um escárnio muito grande, havia uma perseguição muito grande, e eles ousaram ser diferentes, ousaram um dia a seguir um Deus e a fazer conforme esse Deus queria que as coisas fizessem, que acontecesse. Então, irmãos, nós temos que ter essa firmeza. Nós temos que, a palavra que eu trago para você nesse dia é que você tenha firmeza, é que você identifique, né, o propósito de Deus na sua vida, é que você caminhe com Deus, mas busque caminhá-lo não conforme o seu olhar, mas conforme o que a palavra que nos orienta, que nos diz, a forma que ele nos leva, né, ser como Daniel, manter a sua integridade espiritual. Que você possa ter os seus olhos fitos na cruz, contemplar sempre o Senhor e buscar nele. Fique com o Senhor, fique com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo
viração dos dias. Pegarei suas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer assim tudo que eu aprendi, Senhor, nesse jardim da inocência.